que têm valor no céu. A palavra de Deus diz assim que as nossas obras serão passadas pelo fogo. Qual é o valor das suas obras? Será que a nossa obra lá vai queimar ou vai ficar intacta? Então nós devemos fazer boa obra. Porque muitas vezes a pessoa é rico, abundantemente de riquezas, mas é avarento. Muitas vezes você vê um caboclo que é muito rico, não tem coragem de ajudar uma pessoa que está ali do lado dele, precisando. Não é porque vai pegar o dinheiro dele, não. É ajudar. Tá vendo que a pessoa está vendo que o outro precisa de serviço, não tem coragem de abrir mão de um pedaço de chão para ele poder trabalhar. Não tem, não. A ganância é grande. Muitas vezes ele é tão rico, mas tem seu funcionário, mas não tem coragem de abrir espaço para esse funcionário poder fazer a vida dele melhor, não. É amarrado naquele salário ali. E tem uma fazenda, vamos supor, de 50 alqueires, 100 alqueires, 1000 alqueires. Mas eles é assim, achando que essa riqueza vai garantir algo a eles. Mas a morte vem para todos. Ao pó fomos criados, ao pó voltaremos. Não levamos nada, o caixão não tem bolso, né? E mesmo se colocar lá, vem e carrega ainda, né? Então, a palavra do Senhor é bem clara. O que confia na sua riqueza, esse cairá. Ele cairá. A riqueza dele não vale. Chega a hora da doença, quem cura? O dinheiro não cura. Tem coisas que só Deus pode fazer. E muitas vezes a pessoa passa por dificuldade. Você fala que o Senhor pode fazer, pode salvar a alma, e mesmo assim ele endurece o coração. Ele confia na sua riqueza. Não, eu vou fazer o tratamento fulano de tal, que o tratamento vai me curar, eu vou ficar bom. Mas não quer a presença do Senhor. Então por isso que a palavra de Deus fala que o rico que confia na sua riqueza, esse cairá. Mas os justos verdecerão como a rama. O que é reverdecerão? Ele rejuvenesce como a rama. É a mesma coisa da folha da batata. No período seco de estiagem, torra tudo, né? Acaba. Mas veio um veraneio de chuva, é a primeira da brota, é a folha da batata. Já sai os brotinhos e logo rama tudo, fica tudo verde. Assim é o justo, não tem nada, mas é verde, firme na presença do Senhor. Pode vir a adversidade, pode vir a luta, pode vir os problemas, mas está ali firme. Ele pode até secar, pode morrer, todos olham, está morto, acabou, aquele ali não vai não. Mas quando o Senhor fala assim, vai levantar, ele levanta, ele reverdece as suas ramas, porque nós somos os justos. Nós não somos justos porque nós somos, não, é Deus que é bom para conosco. Essa é a nossa justificação, porque nós arrependemos dos nossos pecados e lutamos para não cometê-los mais. Não quer dizer que nós não continuamos sendo pecadores, somos falhos, cheios de defeitos, porque ninguém é perfeito, mas Deus é perfeito em nós. Se nós já fôssemos perfeitos, já não estaríamos aqui não, né, irmão? Deus já tinha levado. Se nós já tivéssemos chegado à estatura de um varão perfeito, que a Bíblia fala que nós temos que correr atrás da estatura de um varão perfeito. Então, porque nós não somos. Se Deus fala que nós temos que correr atrás, que temos que prosseguir a estatura de um varão perfeito, porque não somos. Por que temos que prosseguir, procurar ser varão perfeito? Porque no dia que chegarmos a esse ponto, Deus nos leva. Né? Minha mãe sempre falava, e é uma pessoa que eu tenho no meu coração, não era só mãe, era minha amiga, irmã, companheira e muito mais. Que quando a pessoa está diante de Deus e que ela tem convicção que está pronta, Deus leva. Isso aconteceu com ela. Ela falava, ela nos alertou. E foi pouco tempo, quando ela começou a falar essas palavras, Deus a levou. Deus cumpriu na vida de minha mãe. Então, irmãos, a estatura do varão perfeito, nós temos que buscar. Lutar, não é fácil não. Nós somos pecadores, nossa mente é pecaminosa, nosso ser é pecaminoso, porque nós somos, a nossa raiz é do pecado, né? A Bíblia fala que nós nascemos do pecado, mas Deus não ama o pecado, mas sim o pecador. Nós somos os pecadores. Aqueles que se arrependem do pecado, nós chegaremos a Deus. Mas aquele que não se arrepende, esse Deus o condenará. A palavra de Deus diz assim que aqui também:
O que perturba a sua casa herdará o vento. Aquele que traz confusão, coisas, dificuldades para dentro de sua casa. Muitas vezes a mulher ou o homem, né, em vez de procurar solucionar os problemas, faz aumentar eles, né? Aumenta aquela tempestade. Quer dizer, ele vai causar vento dentro da sua casa, vai causar destruição muitas vezes no seu lar, porque ele está procurando esse vento, perturbando o lugar. Em vez de querer paz, não, ele quer perturbação. Mas o Senhor dá a repreensão aqui, ó, que esse que perturba a casa vai colher o vento. E o que vento faz? Né? O vento destrói tudo. Não tem cerca que cerca vento. Eu quero ver quem fala que cerca vento. Ninguém cerca vento. Aonde ele passa, do jeito que ele vem, ele leva. Então, irmãos, nós temos que procurar não ser esse tipo de pessoas que traz vento, que traz perturbação ao nosso lar, mas que trazemos paz, trazemos alegria. E o tolo será servo do entendido. Por que o tolo será servo? Porque o tolo muitas vezes não procura aprender o conhecimento da palavra de Deus, e ele vai servir ao que entende, né? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha as almas é sábio. Então o justo que produz o fruto é fruto que produz mais da vida, né? A árvore que produz fruto é que dá vida. E o que produz a ganhar alma, aquele que procura levar almas ao Senhor, este é o sábio. Este está apresentando a obra dele diante de Deus. Passará pelo fogo, mas não vai queimar. Não vai ser palha, ela vai ser ouro, ela vai ser níquel, que não se queima com o fogo. Então, nós devemos lutar para levar mais almas à presença do Senhor. Eu não consigo pregar, né? Muitas vezes tem pessoas que não conseguem estar com outra pessoa e falar do amor de Jesus. Ele se acanha, mas a Bíblia fala que um testemunho vale mais que 1000 palavras. Então, nosso testemunho, a gente contar aquilo que Deus fez na nossa vida, contar o milagre que Deus fez, a pessoa começa a ter fé. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Está aí a irmã Ágata como prova, né? Ela começou lá a campanha, ela não ia na igreja. Eu conheço a irmã Ágata, não sei se ela lembra de mim quando era pequenininho, mas eu estudei com os filhos dela, quase todos, né? Com a mais nova não, mas com os outros 3 nós estudamos juntos. E eu lembro que ela, o marido dela não gostava de crente, não é, irmã? Isso é verdade, não gostava de crente. Os filhos dela, eu era crente desde pequeno, eu era crente, eles não gostavam de menino crente. Nós ia brincar e eles falavam: você é crente, nós não gostamos de crente. Isso é verdade, isso aconteceu. E criança, porque muitas vezes o pai fala, e aí aquilo entra no coração, né? Mas Deus está fazendo a mudança, fez a mudança ali. Mas o que foi? O ouvir a palavra. A Maagda abriu espaço para a palavra de Deus, e a palavra entrou. Nós devemos cada vez mais ministrar a palavra. A Bíblia fala assim, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E como o Espírito de Deus vai agir? Se nós não mudarmos o lugar ou falarmos dele, para ele entrar no coração da pessoa. Porque a palavra de Deus diz que ele está à porta e bate. Mas como ele vai bater na porta se a pessoa não sabe dele, não conhece quem é ele? Então nós devemos falar. Como contamos um testemunho que Deus fez, como contamos um milagre, eu falar: Jesus foi bom para mim, só de eu estar respirando, Jesus é bom. Isso faz a pessoa parar para pensar. E quando ele para para pensar, o Espírito Santo começa a agir. Como agiu na vida da Maagda, do esposo dela. No dia que eu cheguei aqui na igreja, que eu vi o irmão o Zezinho aqui, eu falei, e ele não tinha aceitado Jesus, mas estava aqui, eu escutando a palavra de Deus. Eu falei assim: fruto está aí, vai colher. E hoje nós colhemos, né? Está na casa do Senhor, está firme, batizou. Até o obreiro, acho que agora já foi apresentado ao obreiro, né? Isso é bênção, irmãos, que a gente deve contar, porque Jesus faz. Devemos crer, confiar. Outra pessoa que hoje está afastada do caminho do Senhor, peço orações dos irmãos que orem pelo meu pai, né? Mas meu pai também foi difícil, minha mãe conseguir para Jesus. Quando mas a minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 6 anos de idade. Eu fui primeiro,
quando eu ouvi falar de Jesus, que Jesus salvava a nossa alma, eu estava no culto lá na casa do Montônio Amanso, na época o pastor Brito, que estava ministrando no culto, foi ele que pregou, e ele falou: Jesus salva a alma, Jesus salva aquilo que está dentro de você, aquilo que é imperecível, que não perde, que é a sua alma. Jesus salva ela. Aquilo entrou no meu coração ali. Eu tinha 6 anos de idade. Eu falei: não tem minha alma para se perder. Eu falei comigo, eu tinha 6 anos de idade, lembro disso até hoje. Aí ele falou: quem quiser salvar a sua alma, levante sua mão e vem aqui à frente. Estava o culto na rua. Eu levantei minha mãe estava em pé, eu estava na frente dela assim. Eu levantei minha mão e corri para frente lá. Falei: eu vou antes, minha mãe me segura. E eu levantei minhas mãos lá. Minha mãe não levou na igreja mais e não ia, porque mas eu tinha aquela convicção. Eu entreguei para Jesus a minha alma. É dele, né? Com 6 anos de idade. Um dia minha mãe estava muito angustiada, meu pai tinha brigado mais ela e não estava bom o negócio na casa não. Minha mãe falou: menino, toma banho para vai na igreja. Coisa boa. Corri lá, tomei banho. E ela foi lá na minha avó. Minha avó falou também, não era crente. Mãe, vamos para a igreja hoje. Ah, menina, fazer o que lá? Nós vamos para a igreja. Desceu, nós 3 para a igreja. Nesse dia, minha mãe e minha avó aceitou Jesus. Glória a Deus. E a partir desse dia, a gente vai fazer: agora a coisa vai melhorar, né? Aceitou Jesus. Irmãos, o negócio foi demais difícil. O velho João levantou-se contra nós, que o inimigo estava na vida dele, né? Queria bater na minha mãe no dia. Em mim não quis não, mas nela ele falou que ia dar uma surra nela, porque tinha aceitado esse tal de Jesus, que ele não gostava de crente. Crente não pisava na casa dele, na casa dele não entrava crente. No dia que colocou nós para dormir para fora de casa, nós ficou trancado de fora, entrou para dentro, não quis sair para trabalhar. E assim foi, não foi só um dia, não foi só 2, isso foram 10 anos. Minha mãe orando, pedindo a Deus, buscando. E não foi 10 anos não, perdão, foi 6 anos. Quando eu estava para entrar 12 anos, e meu irmão faleceu. E aí meu pai angustiou, porque ele ficou sendo culpado na mente dele da morte do meu irmão. Porque ele deixou meu irmão lá na roça e veio embora, teve que acabar o serviço. E daí 1 hora e pouco meu irmão veio embora morto. E aquilo entrou na mente dele, que ele ficou sendo culpado, aquela angústia. Meu pai se trancou dentro de um quarto e entrou em depressão. Aquilo estava para matar ele, ou ele ia se matar, porque quando a pessoa vai dando lugar ao inimigo, aquilo vai roendo, né, a memória da pessoa. E em vez de eu estar pregando, estou contando testemunho, mas que possa edificar. Então minha mãe bateu lá na porta do quarto e falou: bem, deixa eu falar uma coisa para você. E isso já tinha 6 anos, né, enfrentando esse tipo de luta. Meu pai não aceitava crente, né? Aí a partir quando meu irmão faleceu, ele começou a aceitar as irmãs lá em casa. O pastor Brito passou ele em casa, ele aceitar entrar, né, conversar. Mas mesmo assim o coração dele estava duro. E nesse dia meu pai estava muito mesmo angustiado, chorando e com aquela dor no peito, né, que ele era culpado da morte do meu irmão. Aí minha mãe bateu lá no quarto e falou: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Aceita o meu Jesus. O meu Jesus dá jeito nisso. Vamos na igreja hoje e aceita o meu Jesus. Se por um acaso você aceitar esse Jesus que eu estou te falando, eu estava lá na sala, sentado no sofá, escutando minha mãe falar com ele. Se você aceitar esse Jesus hoje, se isso não sair de você, eu largo de ser crente e vou para a vida, nunca mais volto para a igreja. Mas você hoje vai comigo à igreja e vai aceitar esse Jesus. Se a sua vida não mudar, eu deixo de ser crente também. Porque aí eu não tenho como falar desse Deus, que ele muda, que ele faz, né? E aí meu pai ficou lá, se trancou. À tarde ele falou: então vamos, eu não estou aguentando isso mais, eu não aguento essa agonia na minha vida mais. E aí ele foi. Acho que o irmão Zé no dia estava no culto, tinha muita gente no culto, que ele aceitou Jesus. Não sei se o senhor lembra, mas foi uma festa no dia que meu pai aceitou Jesus naquela igreja.
porque todo mundo já conhecia a fama do João Dorcil. Na época, o apelido era João Furreco, né? E Deus fez a obra. Meu pai se tornou obreiro na igreja, um bom crente. Já dirigiu aqui, já foi pastor aqui um bom tempo. E Deus trabalhou muito, mudou muito nossas vidas. Meu pai era um homem muito bruto, ficou maleável, não aceitava ninguém falar quase nada dele. Os irmãos aqui, quem tem convivência dele, igual o irmão Zé Pezão, os irmãos que teve convivência dele, ele não aceitava qualquer pessoa falar as coisas com ele. Ele até passou a aceitar. Eu mesmo, ele aceitava eu falar. E aí minha mãe veio falecer. Quando minha mãe faleceu, a carnalidade, ele deu lugar à carnalidade, e a carnalidade entrou na vida dele, e está hoje afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu peço a oração dos irmãos, sempre eu tenho orado, pedido para Deus tocar ali, para que haja mudança, né? Porque Deus pode fazer, mas Ele tem que dar lugar. Mas eu sei que Deus tem seus meios de trabalhar, porque Ele já conhece a palavra do Senhor. E tenho certeza que Deus tem projetos na vida do meu pai, e que os irmãos possam estar orando. Então, a alma, o que ganha almas é sábio. Então minha mãe foi mulher sábia, ganhou a alma do meu pai naquela vez.